50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de sentimentos saudáveis. Dia 23. Tristeza e sofrimento que protegem. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Na letra da música Sol, do grupo J Quest, tem um refrão que diz assim: Ei dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. A intenção da música talvez seja motivar pessoas que estão paralisadas pelas perdas e tristezas da vida. Então, tudo bem. Mas se esse refrão for levado literalmente ao pé da letra pelas pessoas, pode trazer muitos problemas, pois a tristeza, dor e sofrimento precisam ser ouvidas. Dr. Paul Brand, um médico cirurgião, escreveu um livro em parceria com Philip Yancey chamado A Imagem e Semelhança de Deus, onde relata suas experiências como médico e missionário. Sua especialidade era a cirurgia reconstrutiva dos pés e das mãos, de pessoas que têm uma doença conhecida na Bíblia como lepra, chamada hoje em dia de hanseníase. Esta doença tem uma particularidade. À medida que avança sobre as partes do corpo, tal como as mãos, ela destrói as ligações nervosas que ligam aquela parte ao cérebro. E aquela parte do corpo perde a sensibilidade, não sente mais nada, inclusive a dor. Ou seja, se cortar, arranhar, infeccionar, esmagar as mãos, ela não sentirá nenhuma dor. Com isso, as partes do corpo vão se deteriorando aos poucos, pois a dor que as protegeria destes problemas está completamente ausente. Os que têm esta doença, mesmo que quisessem, não conseguiriam ouvir a dor. Diferente do que muitos pensam, a tristeza, sofrimento e dor são nossos aliados, não inimigos. Pois quando eles estão presentes, apenas mostram que alguma coisa está errada e eu preciso descobrir o que é o quanto antes. Isto vale tanto para a dor física quanto para a dor emocional, a tristeza. É claro que tristeza em demasia, que conduz à depressão, precisa ser tratada, às vezes inclusive com a ajuda de remédios e de alguns especialistas. Mas isso não muda o fato que algo está errado na vida daquele que está com tristeza excessiva. Sempre que a tristeza e o sofrimento estiverem fazendo parte da nossa vida, precisamos questionar por que isso está acontecendo. Em algumas oportunidades, será simplesmente porque vivemos em um mundo imperfeito. E mesmo que estejamos com uma vida que agrada a Deus, a tristeza e o sofrimento irão fazer parte. Mas, em outras, o motivo é outro. Alguns podem até se assustar com esta afirmação, mas ela é verdadeira. Muitas vezes Deus usa a tristeza, o sofrimento e a dor para mostrar que algo está errado na nossa vida. Faz isso para nos proteger de coisas piores. Também porque é a única linguagem que às vezes escutamos, conforme afirma C.S. Lewis. Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade. Mas, sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então, ouvimos o rebombar da sua voz. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. E para ajudar na análise da origem da tristeza, dor e sofrimento, aqui vão algumas situações em que Deus as utiliza para mostrar que algo está errado conosco. Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, afirma que o pecado gera tristeza no coração dos verdadeiros cristãos. Mas isso é bom, porque o que Deus quer é gerar arrependimento e mudança, conforme está escrito em 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar.
Uma segunda situação em que Deus usa a tristeza a nosso favor é quando estou distante de Deus e Ele permite que o sofrimento aconteça para que eu volte a ter um relacionamento de dependência dEle, conforme nos mostra o Salmo 116, versículos 3 e 4. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Uma terceira situação em que a tristeza e o sofrimento são usados por Deus a nosso favor é para nos despertar para uma outra realidade de existência. Porque por vezes estamos construindo uma vida fútil, enchendo o nosso coração de orgulho, vaidade, materialismo, depositando todas as nossas esperanças nos bens e prazeres transitórios, conforme nos ensina Eclesiastes capítulo 7, versículo 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Agora preste atenção nesta promessa de Deus sobre a dor, tristeza e sofrimento para aqueles que ouvirem a sua voz. Um dia, Ele não precisará mais usar esse artifício para chamar a nossa atenção, porque seremos perfeitos. E muito menos teremos que sofrer por causa da imperfeição desse mundo, porque ele será transformado. Deus nos consolará, confortará de todo o sofrimento e colocará um fim nele, conforme nos ensina Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você tem entendido o papel da tristeza, sofrimento e dor na sua vida como algo apenas ruim e negativo? Você não consegue diferenciar o que é a tristeza normal desta vida com aquela que é enviada por Deus para chamar a nossa atenção a respeito de algo que está errado conosco? A tristeza que vem de Deus não tem te tornado uma pessoa melhor? Você não tem esperança de que um dia Deus acabará com toda a tristeza na vida dos verdadeiros cristãos? Se respondeu sim a qualquer uma destas perguntas, você precisa de transformação, para que a tristeza, sofrimento e dor que vem de Deus te protejam de uma vida que desagrada ao Senhor, para que você possa ter esperança e experimente o consolo eterno prometido por Deus a todos que ouvem a sua voz.